Essa data é uma data muito importante para o Brasil e também para todos aqueles que praticam e se beneficiam, não só os que utilizam profissionalmente, como também aqueles que se beneficiam da homeopatia. Porque até então não havia homeopatia no Brasil. Essa data, 21 de novembro, marca a chegada ao Brasil de Benoît Mure, que foi um francês que no Brasil é conhecido como Bento Muri. E ele chegou ao Brasil em 21 de novembro de 1840. E esse homem teve esse papel importante. Ele era um médico e ele propriamente tem uma história muito interessante. Ele adquiriu, porque naquele tempo não era como hoje, essa facilidade que se tem de tratamento da tuberculose. A tuberculose é uma doença, naquele tempo era uma doença fatal. E ele foi curado pela homeopatia. Um médico francês, homeopata, que tinha aprendido a homeopatia com ânimo, curou o Bento Muri da tuberculose. E esse homem, então, ele tomou ao seu encargo a difusão da homeopatia. Primeiro, ele se formou em medicina em Montpellier, na Escola de Medicina de Montpellier, uma escola tradicional, e depois ele começou a pregar, a difundir a homeopatia pela Europa e veio ao Brasil. Mas essa vinda ao Brasil dele tinha também antes, quer dizer, ele sempre trouxe a homeopatia consigo, mas ele era adepto de um socialista, Fourier, e ele quis estabelecer uma colônia nos moldes que esse socialista preconizava no Brasil. E chegou a dar início a essa, que eram como é que eu vou dizer, uns aglomerados de pessoas, ou uma população de pessoas que, como é que se diz, que viviam de uma maneira toda especial, um sistema corporativo e autossuficiente. Ele, em Santa Catarina, ele teve a concessão do imperador, que nós vivíamos naquele tempo do Império, né, 1840, e ele instalou em Santa Catarina, na Península do Saí, que é uma região muito entre a fronteira do Paraná e Santa Catarina. E ele lá instalou. Mas, infelizmente ou felizmente, não sabemos qual seria o futuro se tivesse vingado, ele fracassou. As pessoas que vieram, os franceses e outras pessoas que vieram para fazer essa colonização, não deu certo, não tinha o espírito, em outras palavras, o espírito da coisa, não é? Não tinham aquela ideal socialista que ele tinha. Então, ele foi para o Rio e lá ele, junto com um médico português, que é o João Vicente Moraes, começou a divulgar a homeopatia. Eles tiveram mais de 20 dispensários homeopáticos para atender o público e criou o Instituto Hahnemanniano do Brasil. Esse Instituto Hahnemanniano do Brasil era uma estrutura para o ensino da homeopatia. E o importante é que ele ainda existe até os dias de hoje. Ele foi fundado em 1843 e o Bento Muri presidiu o Instituto até 1848, quando ele voltou para a Europa. Então,
essa data marca exatamente a chegada ao Brasil desse homem que trouxe a homeopatia com todos os seus benefícios para o Brasil. Nós temos que comemorar muito, porque a homeopatia, embora ele, isso não é novidade para quem já viveu um tempo de lutas da homeopatia, ele foi chamado de charlatão pela Academia Imperial de Medicina, porque já existia no Brasil, o que hoje corresponderia à Associação Brasileira de Medicina, existia a Academia Imperial de Medicina. E por essa academia ele foi execrado, ele não era ninguém, ele era um charlatão. Então, isso não aconteceu só com ele, né? Muitos homeopatas antigos passaram. Hoje, todos nós assistimos que a homeopatia está na mídia, ela aparece. Ela não é mais aquela terapêutica escorraçada, aquela terapêutica vilipendiada. Ela tem seu lugar. E na veterinária também nós temos, com o advento da homeopatia populacional que nós criamos, idealizamos em 87 e colocamos em prática em 89, num trabalho experimental, a homeopatia hoje assumiu, na parte da veterinária, um papel importante. Por quê? Porque ela está no campo, ela atua ao lado da alopatia na prevenção de doenças, no tratamento de doenças e na melhoria das condições de vida dos animais. De modo que essa homeopatia populacional adquiriu no nosso país uma dimensão extraordinária que não tem em nenhum país do mundo. Vamos dizer, um método de aplicação, não é uma nova homeopatia, é simplesmente um método de aplicação que possibilitou a extensão da homeopatia aos rebanhos. Porque o Hahnemann, quando criou a homeopatia, estabeleceu que ela era uma medicina individual e curativa. E com esse método, nós tornamos a homeopatia uma medicina, além dessa qualidade individual e curativa, que ela pode ser, inclusive na veterinária, quando um veterinário pratica a homeopatia numa clínica veterinária de cães ou de cavalos, de bovinos, ele está fazendo a medicina individual e curativa. Mas esse campo era um campo muito limitado. E com a homeopatia populacional nós atendemos milhões de cabeças no Brasil atualmente. E isso, por enquanto, é só no Brasil. Né? Brasil e Paraguai, que é nosso vizinho e usa os medicamentos da homeopatia populacional. Daqui 10 anos, com grande probabilidade, eu não estarei presente, mas é possível que, espero, que a homeopatia tenha atingido o lugar vamos dizer assim, que haja, em termos de homeopatia populacional, em termos de rebanhos e animais, que ela tenha atingido o mesmo patamar que a alopatia. Durante muitos anos, e muitos médicos ainda que não estudaram a homeopatia se degladeiam. Não se trata de uma briga de galos. As duas terapêuticas têm seu lugar. O que acontece é que, por que eu sou homeopata? Porque a homeopatia tem vantagens. Ela não tem possibilidade jamais de produzir a morte de uma pessoa ou de um animal. Ela, como terapêutica. Ao contrário do que ocorre com a alopatia. A alopatia trabalha com doses ponderais. E um erro na dose pode prejudicar. Pode levar até a morte um paciente ou um animal, ou seja humano, seja animal. Essa é a grande diferença. Além do que, hoje, a tecnologia alopática
criou medicamentos que têm até me ocorreu não sei se perdurância, olha, vou usar um termo que seria a prolongamento de ação. Quer dizer, os medicamentos que se usam alopáticos, que se usam no tratamento de verminoses, eles atuam por 40 dias. Isso é muito bom, parece, né? A aparência é de que é uma evolução tecnológica fantástica, mas, na realidade, nós temos que levar em conta que esse medicamento fica circulando no corpo do animal por 40 a 45 dias, produzindo todos os seus efeitos tóxicos. Essa é a grande realidade. E o que acontece? Ao cabo de 40 dias, começa novamente o parasitismo, o carrapato, por exemplo, que é visível, a se instalar no corpo do animal. E o proprietário, naturalmente, aplica uma segunda dose. Ele ainda não eliminou a dose anterior e já recebe uma nova dose. Então, os nossos animais vivem sobrecarregados de resíduos de medicamentos. E, falando assim, parece que eu estou, como se diz, degradando ou dilapidando a alopatia. Não, não é nada disso. É a verdade. E as notícias que estão na mídia de devolução de carne brasileira exportada. Por quê? Não que a carne seja ruim, mas porque tem resíduos tóxicos prejudiciais ao organismo. Então, esse defeito que a alopatia possui, por causa dessa evolução tecnológica, do alongamento da ação do medicamento, a homeopatia jamais terá. Por quê? Porque ela se baseia em medicamentos diluídos e dinamizados. Pura energia, não há praticamente substância. Não há risco de resíduo nem de produzir qualquer dano ao animal. Nós estamos vivendo o século XXI. Então, nesse ambiente em que se defende a natureza, a preocupação com o aquecimento mundial, todos esses fatores que levam para o natural, levam para a homeopatia. Indiscutivelmente, ela tem um futuro. Eu costumo dizer que a homeopatia é a medicina do século XXI. Eu tenho um colega, no tempo de faculdade, lá em Porto Alegre, que vivia conosco, eu acabei transformando ele num homeopata. Eu não sei nem se ele está vivo hoje, nos afastamos, ele se formou em odontologia, mas ele deixou uma frase muito interessante. Para aquele tempo, ele dizia que o Hahnemann tinha vivido 150 anos antes da época que o comportava cientificamente. Quando o Hahnemann nasceu, não sabia nada de átomo. Tinha aquelas teorias filosóficas de Demócrito lá na Grécia, do átomo, aquelas concepções primitivas que tinham um certo fundamento, mas hoje nós sabemos muito mais e da intimidade celular dos tecidos. Então, esse homem, se tivesse nascido agora, a homeopatia era o top, mas ele nasceu antes da época que o comportava cientificamente. A mensagem que nós poderíamos dizer aos que se utilizam dos produtos da nossa empresa é que eles podem ter confiança na honestidade com que os produtos são produzidos e nas indicações que fazemos. E eles, seguramente, se eles estão utilizando produto real, é porque já se deram conta de que os produtos dão melhor resultado que os produtos alopáticos, sem os inconvenientes dos produtos alopáticos. O que eu posso dizer é que nós estamos sempre procurando melhorar, criar produtos homeopáticos que atendam às necessidades da pecuária.
Eu estudei veterinária porque eu convivi, o meu pai, de onde eu puxei a homeopatia, vamos dizer assim, nós tínhamos uma chácara onde eu passei meus anos de infância e convivia com os animais. Então, essa inclinação. O que aconteceu na minha vida, e eu não dei sequência, foi que quando eu estava no último ano da escola de veterinária, eu prestei vestibular para medicina. Por que eu prestei vestibular para medicina? Exatamente para defender a homeopatia. Depois eu desisti. Desisti porque era uma complicação e estou muito satisfeito em ser só veterinário. Porque depois que a gente, quando é jovem, não tem ideia do que vai acontecer no futuro. E hoje, vendo a Real, essa empresa, que não fui eu que construí, são meus filhos, é a família, então essa empresa que tem pela frente tudo, tem o futuro pela frente. O que vai acontecer nós não podemos prever. Mas a grande verdade é que quando se começou os primeiros produtos, eu ainda me lembro, quando nós começamos com a homeopatia, e naquele período, foi justamente quando surgiu a homeopatia populacional, naquele período crítico da década de 80, em que morreram muitos animais aqui no estado, não só no estado, na região centro-oeste, e que todos diziam que era botulismo, a única voz que se levantou contra o botulismo foi a nossa. E hoje ninguém mais fala em botulismo. Curiosamente, ninguém mais fala em botulismo. De modo que, naquela oportunidade, é que eu tive a ideia, e essa ideia, por felicidade, foi gravada numa entrevista que eu disse, em 1987, uma entrevista de uma moça que estava se formando no Instituto Lamasson de Homeopatia. Claramente eu disse, e agora nós vamos partir para a homeopatia populacional. Ouvindo nós que já conhecemos a homeopatia populacional, vocês que convivem com esse termo, é muito simples. Acontece que foi uma ruptura de um paradigma. E muitos homeopatas criticaram, porque o Hahnemann não usou a palavra populacional, era individual e curativa. Então, eu fui também execrado até pelos homeopatas. E hoje, vendo tudo isso, quer dizer, acho que há um futuro, não só para a nossa empresa, mas para todas as empresas que se dedicarem à homeopatia veterinária. Na realidade, eu fui professor de clínica e de reprodução. Então, eu não podia ensinar homeopatia oficialmente. O que os alunos acompanhavam era na prática. Quando baixava um cachorro, no hospital da Escola de Veterinária de Porto Alegre, um cachorro ou um bovino, eu fazia as indicações dentro do espírito da homeopatia. Quer dizer, com medicamentos homeopáticos. Então, eles viram na prática. Então, e muitos deles, espalhados por esse Brasil inteiro, tem mais de 2.000 ex-alunos meus, eles estão praticando e de vez em quando ainda me honram perguntando alguma coisa ou pedindo alguma receita para uma situação pessoal deles. De modo que isso é muito gratificante, né? Saber que uma pessoa, hoje, por exemplo, com essa linha que nós criamos, eu sempre digo, é a linha caçula, porque é a mais nova. Agora vão vir a linha para os equinos, então ela vai passar para segundo plano, vai entrar na puberdade. Mas essa linha que está sendo utilizada por pessoas com excelentes resultados, curando artroses, etc. Não vale aqui estar referindo a tudo.
Tudo isso é um motivo de uma satisfação extraordinária. O medicamento alopático é ponderal. E por ser ponderal, ele age, como se diz, em todos os sentidos. Quando você lê uma bula de um medicamento alopático, ali diz efeitos secundários ou indesejáveis. Eles não são efeitos secundários, eles são efeitos do remédio. Só que quem fez a receita, quem recomendou, não quer aquele efeito. Mas o produto, por ser ponderal uma vez ingerido, ele vai produzir todos os seus efeitos. Ao contrário do medicamento homeopático, que só vai produzir o seu resultado se tiver semelhança entre os sintomas e os sintomas que o remédio experimentado no homem produziu. Se não houver isso, não tem jeito. Não há o menor efeito. Se não houver semelhança, similitude, o medicamento homeopático não passa de algumas gotas de álcool, água. E não tem condições de matar ninguém, de prejudicar ninguém, nem de embriagar, porque só umas meras gotas de álcool a 30% não dão prazer de uma bebedeira.